Pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Bom, prazer imenso mais uma vez estar aqui com vocês, né? Vez ou outra a gente se faz presente aqui nessa casa, nessa abençoada casa, e sempre uma surpresa. Encontrando aqui a nossa irmã Cida, amiga de longas e longas datas, né? Cida lá desde a Ceilândia, vim encontrá-la aqui em Santa Maria. Há muitos anos que eu não a via. Onde é que eu vim encontrá-la? Bom, esse tema, ele é de uma reflexão extremamente profunda. O sacrifício mais agradável a Deus. Nós temos que ter uma compreensão exata qual é o verdadeiro objetivo do Espiritismo. O que Kardec nos apresenta enquanto filosofia, ciência e religião? Em 1858, quando Kardec dava a palavra, né, fazia o discurso de abertura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele foi questionado de uma forma muito simplista se o Espiritismo era uma religião. E ele então vai discorrer a respeito, vai falar do que seria a religião naquela visão, naquela época, né? Porque a gente sabe, quem já viu um pouco a vida de Kardec, já estudou sobre a vida de Kardec, essa dificuldade que ele tinha de uma compreensão profunda de uma religião numa visão tradicionalista e de uma visão igrejista. Então, quando ele é questionado se o Espiritismo é uma religião, ele vai fazer um apanhado bem profundo do que seria a religião. Resumindo, ele vai dizer que religião seria um agrupamento de seres com um único pensamento e um único objetivo. Porém, que esses pensamentos, né, esse pensamento e esse objetivo, eles deveriam transcorrer no sentido de reencontrar Deus, porque o sentido da religião, né, vem do latim, que é o religare, é fazer essa ligação do ser humano, do homem para com Deus. Então ele tirava de alguma forma, jogava por terra essa visão clássica de que o Espiritismo é uma religião tradicionalista, de que o Espiritismo é religião igrejista. Por quê? Porque ele foi apresentar, a partir do Evangelho, que é a sua terceira obra, que nós chamamos de parte religiosa do Espiritismo, mas que, na verdade, retrata única e exclusivamente a parte moral dos ensinos do Mestre Jesus, que nós chamamos de religião, sem problema nenhum. Mas quem vai ler a introdução ou estudar a introdução do Evangelho, está muito claro, né, que esse livro ele trata do Novo Testamento apenas e de partes específicas do ensino do Cristo. Tanto é que se nós quisermos, nós fizermos um aprofundamento do Espiritismo, por exemplo, do Antigo Testamento até em Apocalipse, está aqui essas obras de Emmanuel, que nós chamamos coleção Fonte Viva, né? Que são 4 obras, é o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Fonte Viva. Porque ali Emmanuel, ele vai retratar lá do Antigo Testamento, de Gênesis, até em Apocalipse de João. Porém, o Evangelho retrata única e exclusivamente os ensinos morais do Cristo, ensinos comportamentais, ensinos educacionais. E, de alguma forma, a gente vai tendo uma assimilação desses ensinos, desenvolvendo a nossa inteligência, ampliando o nosso conhecimento. E o grande problema nosso, enquanto espírita, é que nós desenvolvemos o conhecimento, aumentamos o nosso cabedal de saber, mas nós não desenvolvemos a sabedoria. Porque a sabedoria, a depender da elevação espiritual do ser que se encontra no orbe terrestre, ela independe do conhecimento. Ela independe. Agora, nós temos um conhecimento, porque às vezes nós temos uma decoreba fantástica, né, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, as perguntas, pergunta tal, resposta tal. Pô, a gente vai desenvolver um conhecimento, mas onde é que fica a sabedoria? E Jesus, quando ele veio ao mundo, ele teve uma frase muito profunda que ele disse assim: olha, eu estou aqui
Mas eu não vim aqui destruir a lei de Moisés. Eu não vim destruir essa lei que vocês pregam, que vocês colocam em prática. Não. Eu, na verdade, eu vim aqui dar um novo entendimento. Mudando paradigmas. Mudando atitudes, mudando comportamentos. Então, ele não disse que aquilo que os homens faziam naquele tempo eram coisas erradas. Não, ele não falou isso. Porque Jesus sabia que a mensagem que ele ia deixar plantada naquele momento, naquela época, em algum momento ia florescer. Ela ia ganhar um novo corpo, uma nova doutrina, um novo direcionamento. E hoje nós temos a doutrina espírita, né, como este consolador prometido pelo Cristo, e que na realidade, conforme Emmanuel preceitua profundamente, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O Espiritismo não é uma essência do cristianismo. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Agora, muitas vezes a gente fala assim, eu sou espírita, eu sou cristão. E aí a gente vai retomar essa visão. Por quê? Porque às vezes a gente confunde muito o que é o espírita e o que é o cristão. Porque de alguma forma ou de outra, nós imaginamos que pelo simples fato de aqui nos encontrarmos, ouvindo uma palestra, tomando água fluidificada, tomando passe, participando de atividades específicas que a casa oferece, está tudo bem, está ótimo. Olha só a visão igrejista que Kardec repudiou, né? Porque eu costumo dizer claramente, olha, se nós sairmos daqui e formos visitar uma igreja católica, uma igreja evangélica, com certeza nós vamos encontrar distribuição de sopa, distribuição de verdura, distribuição de roupas, campanhas para isso, campanhas para aquilo, visita aquilo outro. Então, qual é o diferencial do espiritismo em nossas vidas? Olha só a reflexão que Kardec nos remonta. Porque a doutrina espírita ela é transformadora, ela não é salvacionista. E a transformação ela não vai acontecer do estalar de dedos, ela não vai acontecer do piscar de olhos, ela não vai acontecer da noite para o dia. Isso não vai. Provavelmente nós vamos levar reencarnação e reencarnação e reencarnação, tentando modificar uma coisa mais básica em nossa existência, porque está tão arraigada essa coisa que nós automaticamente teremos que ter essas várias oportunidades. Então não basta estarmos aqui. Por isso é que o irmão Frederico Figa, um ex-diretor da Federação Espírita Brasileira, né, quando ele desencarna, ele deixa claro que assim que ele estivesse no mundo espiritual, que ele se comunicaria com os seus aqui para contar a vida dele no mundo espiritual. Ele vai relatar no livro Voltei, psicografia do Chico, utilizando o pseudônimo de Irmão Jacob. Ele relata lá nesse livro, né, como ele se viu no mundo espiritual, a dificuldade que ele encontrou na adaptação ao mundo espiritual. Mas ele nos apresentou uma frase, profundas reflexões para todos nós, que ele fala assim, olha, não se vêem quites com as vossas consciências cumprindo meras formalidades assistenciais. Cumprindo meras formalidades assistenciais. Porque a base do espiritismo e da doutrina espírita que nós entendemos enquanto, né, nessas leituras, uma das bases é a busca constante do autoconhecimento. Está lá no Livro dos Espíritos, né, questão 913. A maior necessidade do ser humano é o autoconhecimento. Nós não estamos aqui nesse mundo participando de um grande piquenique. Cada ser humano encarnado aqui, ele está aqui porque tem um objetivo. O acaso não nos colocou naquela família, o acaso não nos colocou dentro dessa casa espírita, o acaso não nos colocou numa relação com aquele chefe chato, com aquela sogra, com aquele cunhado, com aquele irmão, com aquela irmã. O acaso não existe. A fatalidade não existe. Um determinismo absoluto não existe. Porque o determinismo ele é processo de utilização do nosso livre-arbítrio. Eu determino alguma coisa para a minha vida a partir do momento que eu utilizo o meu livre-arbítrio. Porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós criamos. Então, quando eu estou dentro de um ambiente espírita, claro, aqui nós recebemos todo o amparo. Aqui nós recebemos toda a assistência, toda.
Porém, muitas vezes, ao sairmos daqui, nós demonstramos verdadeiramente quem nós somos. Nós demonstramos. E essa dificuldade de trabalharmos em nós os nossos defeitos é que a gente vai atrasando cada vez mais. O Divaldo Franco, no livro Perturbações Espirituais, uma das suas últimas obras, ele relata um caso muito interessante. Ele fala de um irmão chamado Ricardo, trabalhador assíduo da casa espírita, diretor de reunião mediúnica, palestrante espírita, instrutor dos estudos sistematizados, uma pessoa respeitadíssima naquele ambiente, casado, pai de 3 filhos. Divaldo vai relatando, né? Psicografia Divaldo, pelo espírito Filomeno de Miranda, que um grupo de irmãos desencarnados, espíritos, quando foram até aquela casa, da intenção de auxiliar, porque aquela casa estava sofrendo uma influência negativa enorme, uma tendência muito grande de vir a fechar as suas portas. Então essa equipe, sob o comando de Bezerra de Menezes, se dirige até aquele local e vai trabalhar principalmente com o Ricardo, porque ele era um dos diretores da casa também. Bom, a história do Ricardo, para a gente fazer só uma síntese. Ricardo participava de um grupo mediúnico, diretor do grupo mediúnico, médium, como eu disse, palestrante, respeitado, casado, né, 3 filhos. Ele se envolve, sexualmente falando, com uma menina, uma garota que é membro lá, fazia parte do corpo do grupo dele, do grupo mediúnico. Se envolve com ela. Claro, ninguém sabia, né? E ele procurava esconder isso de todas as formas possíveis. Aquela menina fica grávida. Ele, para preservar o nome dele, sabe o que ele propõe à menina? Que ela abortasse aquele espírito. Olha só, gente. Ele passou a viver um dilema enorme. Porque em sonho, né, ele era levado juntamente com a equipe que lá se encontrava para que ele pudesse assumir a responsabilidade, ele pudesse assumir os erros dele. Mas ele não queria perder a honra, a moral, ele não queria sujar o nome dele, então ele tinha que achar uma outra forma. Então a outra forma que ele encontrou foi propor à menina que abortasse, né? E claro que ela não aceitou. Então assim, depois ele assume, uma história muito interessante. Mas o que eu quero trazer a vocês é isso. Nós temos que ter essa autopercepção para que eu possa estar, de alguma forma, lutando contra aqueles sentimentos, aquilo de ruim que nós trazemos dentro de nós. Porque Kardec vai nos dizer que se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela luta que ele trava para vencer as suas tendências más, porque todos nós temos tendências más. Todos. Capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. Os Espíritos vêm nos afirmar que a Terra, como mundo de prova e de expiação, ela comparada a um hospital ou a uma penitenciária. Ou seja, ou nós somos extremamente doentes, como todos nós somos, ou nós somos meliantes. Então ninguém pode se dizer santo nesse orbe terrestre. E a oportunidade que o Espiritismo nos dá é isso, é que a gente possa estar buscando sempre esse autoconhecimento. Então, quando a gente vai fazendo uma leitura dessa mensagem, né, do verdadeiro sacrifício que nós fazemos a Deus, e aí é interessante que quando a gente começa a ler essa passagem que Jesus nos apresenta, né? Porque no capítulo 10, no capítulo 11, tem uma mensagem, fora da caridade, acho que é fora da caridade na salvação, não, deixa eu ver aqui. Amar o próximo como a si mesmo, que é o próximo capítulo, 11. No primeiro item 1 tem o maior mandamento. O maior mandamento. E Mateus vai nos explicar, que ele vai falar assim, olha, que o maior mandamento, de alguma forma, seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ama a si mesmo. Isso está em Mateus.
Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como ama a si mesmo. O Marcos já acrescenta algo mais profundo nessa mensagem. Que ele vai dizer assim: amar ao próximo como a si mesmo, aos olhos de Deus, vale muito mais do que qualquer sacrifício e qualquer holocausto. Amar o próximo como ama a si mesmo, isso está em Marcos. Mateus só coloca amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. É o primeiro e o segundo mandamento, né, conforme Jesus pregou. E Marcos completa que amar o próximo perante Deus vale mais do que qualquer sacrifício e do que qualquer holocausto. Porque olha a reflexão que Mateus nos leva. Eu acho que eu já contei a história de Dona Maricota aqui, não já? Alguém lembra dessa história de Dona Maricota? Eu vou relembrar você. Dona Maricota era uma senhora que trabalhava numa casa espírita. Todas as atividades da casa espírita lá dava Dona Maricota. Sopa fraterna, Dona Maricota. Ah, vamos confeccionar enxoval, né? Dona Maricota estava lá fazendo. Ah, vamos fazer uma visita ao hospital. Dona Maricota se praticava lá na frente, era coordenadora, estava lá fazendo. Ah, vamos distribuir cesta básica? Dona Maricota estava lá. Ela passava a semana inteira na casa espírita, se dedicando assiduamente. Bom, a gente sabe, e André Luiz vai nos falar, né, quando o Clarencio diz André Luiz, está lá no livro Nosso Lar, que André Luiz, quando ele se encontrava no mundo espiritual, querendo entender quem eram aqueles espíritos que estavam abanando para ele, que ele não conhecia ninguém, né? E aí Clarencio disse assim: você lembra, André Luiz, quando você estava lá na Terra, durante 15 anos que você estava clinicando, lembra que você aviou mais de 6.000 receitas? E você fazia isso com choça? Você fazia de mau grado? Fazia por fazer? Né? Porque da vez, sabe aquela coisa que você fazia assim: não, eu vou dar você a receita, vai embora logo que eu não quero ver a tua cara, né? Mesmo isso, André Luiz, com choça, esse bem que você fez é seu advogado aqui onde você se encontra. Preces foram feitas para você, para te auxiliar durante esse desencarne. Então, o bem forçado, mal feito, ele é sempre o bem, é o que Emmanuel fala. O bem é sempre o bem, e o bem vai ser sempre o nosso advogado onde nós estivermos. Fato. Então, Dona Maricota estava sempre fazendo bem, e estava recebendo por isso, né? Uma proteção espiritual enorme, um amparo, uma assistência, não tenha dúvida disso. Dona Maricota desencarna. Chegou ao mundo espiritual, né? Claro, toda, né? Espírito já bem, muitas coisas, né, a serem apresentadas. E aí, diante do tribunal da consciência, diante do espírito, ela vai relatar o caso, né? Olha, eu trabalhava, fazia isso, fazia aquilo, toda a caridade. Aí o irmão falou com ela assim: não, Dona Maricota, a gente viu o tanto que a senhora trabalhava. E como a senhora trabalhou, como a senhora se dedicou ao trabalho espírita, na casa espírita. Nossa, a senhora está de parabéns. Mas, Dona Maricota, e seu esposo? Ah, mas eu ia para a casa espírita, deixava ver lá aquele traste, ficava lá. Aí não dava bem com ele, nem ele comigo, então eu ia para a casa espírita. Dona Maricota, esse é o seu problema. Porque, na verdade, o que você tinha com ele? Você, de alguma forma, fugia para a casa espírita para não conviver com ele. Então, na casa espírita, você encontrava um refúgio, porque era uma fuga do seu lar. Agora, o seu compromisso era com ele. E aí, como é que fica? Vocês vão ter que voltar de novo para reiniciar o processo de equilíbrio. Né? Vai reiniciar o processo. Quer dizer, aquela coisa que a gente tem que fazer essa viagem interna nossa, que nós sabemos que é algo muito difícil, que beija a impossibilidade, porque a ideia do sacrifício que Marcos nos coloca é exatamente quando você se vê diante de uma situação que você acha que é impossível.
diante de uma coisa que você disse assim, olha, você pensa assim, eu, em hipótese alguma, eu vou conseguir, porque nós temos isso dentro de nós. De achar que nós não somos capazes de vencermos os nossos piores sentimentos. Eu não dou conta. O Espírito hoje criou uma ideia, falando, vou deixar para a próxima encarnação. Dessa, já deu mesmo, não consigo fazer mais nada. Talvez na próxima, né, eu já vou pedir uma encarnação melhorzinha, talvez eu já consiga. Gente, interessante a prece do nosso irmão Henrique, nesse agradecimento a Allan Kardec. Porque se a gente parar e pensar, será que nós teremos uma outra oportunidade da mesma forma que nós estamos tendo agora? Quem aqui já leu o livro Os Mensageiros? Vamos lembrar das primeiras páginas daquele livro, principalmente dois casos de Otávio e de Acelino, né? Quando a gente está fazendo aquele estudo, que a gente começa a ter uma percepção profunda de que, poxa, nasceram praticamente todas as possibilidades, que era só colocar em prática, casa espírita do lado, família espírita, sem problemas financeiros, e chegam lá no mundo espiritual falidos. Nós temos também dos mensageiros algo que para a gente refletir. Tem um caso daquele médico que quando André Luiz está entrando no posto de assistência Campo de Paz, e se vê tem um médico lá numa situação deplorável de sofrimento. E aí o Vicente, né, e André Luiz são médicos, e André e Vicente vai contar, aliás, Aniceto vai contar o caso daquele médico, né? Ele não tinha feito nada de errado, a princípio, na forma de agir enquanto médico. Mas ele se encontrava ali com a consciência tão culpada, tão pesada, por algo que ele imaginava que ele tinha feito, algo de ruim que aconteceu, porque aconteceu e ele achava que aconteceu por culpa dele. Porque no momento em que ele se prontificava a uma cirurgia, ele estava imaginando e pensando os valores financeiros que ele ia arrecadar. Houve um caso errado, um irmão desencarnou e ele achou que foi culpa dele. E Aniceto fala, não, ele não teve culpa nenhuma. Não foi por culpa dele. Mas a culpa dele, ele achava que era por culpa dele, a consciência estava cobrando. Então a gente tem que ter esse conhecimento, esse direcionamento, por quê? Porque hoje nós já temos o saber, e muito saber. E aí vem a pergunta, o que falta para que eu desenvolva a sabedoria? O que falta? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Se fosse uma coisa fácil, com certeza, talvez nós nem tivéssemos o Espiritismo. E a gente já ia fazer com uma facilidade tão grande. Então, observemos claramente o quanto nós devemos agradecer a Deus, exatamente por estarmos aqui nessa reencarnação. Porque nós estamos tendo contato com a matéria, que é o Espiritismo, que mostra qual é o caminho que nós devemos seguir. Porque Jesus, quando ele veio, que ele disse que não veio destruir a lei, e aí nesse capítulo ele diz claramente assim, olha, portanto, quando apresentares vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai vossa oferenda ao pé do altar e diante vos reconciliar com vosso irmão. Olha só, quando apresentares vossa oferenda ao altar. Então Jesus já não está intercedendo e nem interferindo em uma questão cultural. Jesus não está dizendo assim, olha, essa oferenda aí não vale nada. Não, ele está respeitando. Ele não é um processo ritualístico, fazia parte da cultura, como nós sabemos, naquela época, né? Os irmãos tinham como uma mania de matar um animal, sangrar para oferecer a Deus, porque até então aquele Deus era um ser, até hoje, infelizmente, se pinta um Deus antropomórfico, um ser humano perverso, vingativo, que não perdoa, irado, que não te dá outra oportunidade, porque para muitas pessoas Deus é esse ser. Então, naquele tempo, imagine Moisés, como é que Moisés apresentou Deus, né? Não tinha a lei de talião dele, dente por dente, olho por olho, né? Então, Moisés pintou esse Deus perverso. Então, ou seja,
para aplacar muitas vezes essa ira de Deus, para fazer um agradecimento a Deus por alguma coisa que ele havia recebido, para fazer um conchavo com Deus, se oferecia um bezerro, um carneiro, alguma coisa, matava. Jesus não disse, não façam isso. Ele respeitou o ritual daqueles irmãos. Mas ele deixou claro, olha, não adianta você ir lá fazer isso, entregar alguma coisa para Deus, se o coração ainda está cheio de mágoas, de ressentimentos. Se você ainda não consegue perdoar. Qual é a lógica disso? Ele sabia que em determinado momento, essa coisa de, né, esse tipo de holocausto, né, de sacrifício, essas coisas desapareceriam. Você vê que os homens eram tão ignorantes naquela época, que nós vamos entender, por exemplo, a história de Abraão. Abraão sonhava em ser pai, casado com Sara, ele e a sua esposa acalentavam um sonho, um desejo enorme de uma prole, de um filho. Sara, tão compreensiva como Abraão, que permitiu que ele tivesse um filho com a sua empregada Agar, que nasceu Ismael. Abraão estava com 86 anos, quando teve o seu primeiro filho, Ismael, com a empregada Agar. E Deus foi tão, né, cumprindo a sua promessa com 100 anos. Abraão teve um filho, o Isaque, com a esposa Sara. E aí que vem a ignorância, né, dos homens daquela época. Alguns que é um teste de fé, né? A gente sabe que fé hoje ela tem que ser raciocinada, porque Deus não pediria, em hipótese alguma, que algum ser humano fizesse isso. Então Abraão, demonstrando a sua fé a Deus, tenta sacrificar a Isaque. Ele já estava levando Isaque ao morro Moriá para sacrificá-lo a Deus. Naquele momento, Deus, não, Abraão, você realmente tem uma fé, demonstrou uma fé, não precisa ser sacrificar. E no lugar do filho foi um bezerro, né? Foi um carneiro sacrificado. Então, demonstrando a ignorância pairava de uma forma ampla no comportamento daqueles homens, que era um processo extremamente natural. E o Cristo sabia disso. Por isso é que ele não interferia diretamente naquelas ações. Porque ele sabia que com o tempo, como, né, o tempo com a evolução do ser espiritual, a tendência é que aqueles rituais acabariam. Não acabou totalmente, né? Porque hoje a gente tem várias pessoas fazendo sacrifício, automutilação, né? Ainda tem algumas religiões que matam animais mesmo para oferecer a um determinado Deus, né? Eu acredito, por exemplo, que quando alguém faz uma promessa, não estou aqui criticando hipótese nenhuma, tá, gente? Não me entendam mal. Mas quando alguém faz uma promessa que tem que caminhar, subir escadaria, se flagelando o joelho, né, os braços, enfim, dá para entender que é um sacrifício que para Deus tem algum sentido, talvez, né? Nada que a gente faça em nome dele vai ter algo que não tem um efeito, né, um efeito positivo. Mas a gente imagina que não adianta eu estar fazendo todo esse sofrimento, aniquilando o meu corpo, machucando o meu corpo, se meu espírito guarda sentimentos de ódio, de raiva, de revolta, de mágoa. É o que Kardec vai nos falar, quando ele fala da questão do ressentimento. Quando ele diz assim, olha, quando ides reconciliar com vosso irmão antes de vossa oferenda ao altar, Jesus ensina o sacrifício mais agradável ao Senhor. Ressentimento. Ressentir. Ressentir, ressentir. Replicar o mesmo sentimento negativo por várias e várias e várias vezes. O que Jesus está nos falando? Quando nós guardamos um sentimento, qualquer que seja um sentimento negativo, o ódio, por exemplo, ou não perdão, é como se eu tomasse o veneno querendo que o meu opositor morra.
A ciência hoje já provou categoricamente o que Kardec nos apresentou, os espíritos nos apresentaram em 1857. Essa visão, essa ligação entre corpo e espírito, matéria e espírito. É uma frase italiana, né? Mente sã, corpo são. Quando eu vou alimentando sentimentos negativos, porque o ódio, né, o desejo de vingança, é como se aquele alimento, ele vai deteriorar o meu corpo perispiritual e automaticamente o meu corpo material. Essa ligação, a ciência espírita a ciência dos homens já prova isso. A prova disso, eu estava lendo esse livro, Amor e Sobrevivência. Ele é de um cardiologista, Dr. Dean Ornish, um cardiologista americano. Amor e Sobrevivência. Isso aqui é o amor da cardiologia. É o melhor sentimento para tratar as cardiopatias. E aqui ele vai narrando um caso de um amigo dele, cardiologista judeu. Tem um caso aqui que ele narra. Esse amigo dele, os cardiologistas, se dirigiu até o consultório do Dr. Dean, nervoso, eufórico, com dificuldade de respirar, e sentou diante do doutor e começou a falar dos seus problemas cardiológicos, problemas coronários, né? Se haveria intervenção, a necessidade de uma intervenção cirúrgica. E aí ele estava acompanhado da esposa. Alguém aqui, homem, já foi ao médico acompanhado da esposa? Já? É bom, né? Você não fala nada, né? O que você tem? Aí ela responde. Não, eu estou perguntando para ele. Não, doutor, eu respondo. O que você tem? Tá. Então, ele foi acompanhado pela esposa. O doutor de Ornish virou para o amigo e falou: o que você tem, meu irmão? A esposa respondeu por ele: ó, doutor, eu vou responder. Ele é chato, é agressivo, ele não respeita, ele fala alto, ele não nos ouve, ele está trazendo um clima perverso para dentro de casa, as crianças já não querem papo com ele. E aí, eu achei quase naquele momento, quase que ele desencarna. Pô, mas o cara está perguntando para mim, minha esposa está me dando toda a minha ficha criminal, né? E aí tá. Aí o doutor ficou olhando, o doutor Ornish ficou olhando para ele e falou assim: vem cá, o que está te levando a ser tão delicado com a sua família? Você já parou para pensar? Porque provavelmente essa sua indelicadeza, essa sua forma de tratar os seus, é que está gerando essa cardiopatia. Não, mas é impossível, doutor, impossível. Me conta o seu problema. Me relata o seu problema. Olha, doutor, é o seguinte, eu sou judeu, o senhor sabe, e eu frequento uma mesquita perto da minha casa. Lá tem um rabino. Pensa num homem chato, num ser asqueroso. Aí foi começando a agredir o rabino. E eu ouvi, né? Falei: mas o rabino é tudo isso? Aí ela falou: não, doutor, ele não é assim não. Esse rabino é gente boa, gente fina. É uma pessoa maravilhosa. Eu estou achando que meu marido está inventando. Ele não é tudo isso não. Bom, o doutor Diel foi conversando com ele, né? O doutor Ornish foi conversando. E qual foi a conclusão? O amigo, né, o judeu lá, que estava com a esposa, estava sendo consultado, ele se permitiu, se deixou levar por uma inveja do rabino, pelo conhecimento que o rabino trazia dentro dele, pelo conhecimento que o rabino explanava quando ele estava pregando. Isso gerou uma inveja, dessa inveja foi gerando uma mágoa, e dessa mágoa foi gerando uma ira, e dessa ira gerando um ódio, a ponto de quase partirem para vias de fato. Uma inveja pequena, por alguma coisa que o outro tinha, que eu não, né, um tinha, o outro não tinha, e chegando a quase a vias de fato. Em determinado momento, em uma pregação do rabino, ele no meio
lá do pessoal ouvindo, ele levantou, começou uma discussão com o rabino e quase ele vai a vias de fato mesmo. Xingou o rabino, agrediu o rabino e o rabino não disse uma palavra. Não revidou. Aceitou aquilo. Foi o que fez mais, deixá-lo mais com ódio ainda, porque ele queria brigar. Ele, de alguma forma, ele queria mostrar para a plateia que ele era superior ao rabino. Olha só o que estava ocasionando uma doença coronária, um sentimento negativo pequeno, que poderia ter sido abafado, resolvido num diálogo, né, num bate-papo, já estava levando a uma doença profunda nas coronárias. E aí o doutor Dian falou, rapaz, você não precisa de cirurgia não. Você sabe o que você tem que fazer? Você tem que pedir perdão para o rabino. Ah, não vou fazer isso. Eu falei, não, você faz ou você morre. Você não precisa de cirurgia. O que você escolhe? Tá, eu vou pedir perdão. Estava lá um dia, no meio ouvindo a preleção, terminou a preleção, ele se dirigiu até o rabino, perdão, viu? E foi embora. Aí chegou no médico e falou, eu pedi perdão, mas eu continuo com o mesmo sentimento, a mesma coisa, a mesma dor. Como é que você pediu perdão? Não, eu esperei terminar a preleção, fui lá e pedi perdão para ele. Ele falou, não, se você o magoou diante da plateia, você vai pedir perdão a ele diante da plateia. E é um perdão que não tem que sair da boca. Ele é um perdão que ele tem que ser movimentado internamente. Ele tem que ser construído internamente. Você não precisa chegar de uma hora para outra. Trabalhe isso em você. Trabalha, vai trabalhando. Você sabe que você tem que pedir perdão para ele. Você está com inveja dele. E foi, né, descrevendo. Mas trabalha isso, vai criando isso em você. E vou te falar uma coisa. Quando você tiver a ideia de perdoar, porque perdão, hoje nós entendemos de uma forma errada, né? Que quando Jesus disse a Pedro, não perdoará só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, e aí a gente vai tentar ter uma compreensão profunda do que é o sentido da palavra, do número 7, né? Para os judeus, que tem a ver com completude, com totalidade, com perfeição. Ou seja, e hoje nós entendemos a ideia do perdão de uma maneira mais profunda, como Joana de Anjos nos diz, que perdão não é quando você tenta esquecer, porque perdoar não é esquecer, isso é anamnese. A gente só perdoa quando o fato ocorrido não nos machuca mais, não nos perturba mais. Porque enquanto aquilo estiver nos machucando, nos perdoando, nos perturbando, nós não perdoamos. Então a ideia do perdão profundo e verdadeiro é quando o fato ocorrido, aquele que te agrediu, que te machucou, não te perturba mais. Não tira teu sono, não fica mexendo na tua consciência, você não fica pensando, não, simplesmente, né, esqueceu. Então ele falou, você trabalha isso em você, vai trabalhando, você precisa fazer isso. E ele foi trabalhando, até que no dia, no meio da plateia, terminou a oração, né, o rabino fez todas as convenções, ele levantou, humildemente, emocionadamente, pediu perdão para o rabino. No dia seguinte, mais nenhum problema coronário. Nenhum. O médico foi lá, fez os exames, mostrou para ele, está aqui, ó, nada. Taxas equilibradas, tudo normal. O que ele está mostrando para a gente? Gente, porque nós sabemos que não existe doença. Existem doentes. Foi Deus quem criou a depressão? Não, quem criou a depressão foi o homem, por alguma situação específica. O estresse é Deus que criou? Não, vou te dar o estresse. Não, nós criamos o estresse, né? De alguma forma, pela maneira como nós nos relacionamos conosco e com o próximo, a gente vai criando essas doenças psicossomáticas. E sentimentos negativos criam doenças psicossomáticas, e que se instalam, às vezes, difíceis de serem retiradas. Muitos irmãos hoje estão gastando aí horrores com psiquiatras, psicólogos, né, psicanalistas, talvez seria um gesto de bondade em relação ao outro. Porque quando Jesus disse, amareis o teu próximo como a ti mesmo, ele deixa claro que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Se a gente pegar a questão 886 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver claramente o sentido da caridade entendida pelo Cristo. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o mais fácil, perdão das ofensas.
É fácil perdoar as ofensas, né? Perdão as ofensas. E hoje nós vivemos num mundo tão complicado, porque eu costumo dizer, quando a gente está conversando, por exemplo, sobre a educação, que uma base da educação que os pais devem fazer é exatamente deixar aquele filho se frustrar. Porque a gente vai crescendo e muitas vezes, como nós não frustramos na infância, na adolescência, nós nos frustramos na idade adulta. Ou às vezes a gente não consegue lidar com certo, porque nós não conseguimos lidar com essas frustrações, a gente vai criando situações específicas, até mesmo no ambiente espírita. Nós conversamos aqui da última vez sobre os melindres, que ocorrem dentro de uma casa espírita. Que Joana de Anjos fala, às vezes um melindre acontece uma coisa boba. Por quê? Porque um irmão que está aqui dá o parabéns para ela, que está aniversariando, todo mundo canta parabéns, mas não dá para ele, que está ali aniversariando. Ou esqueceram de mim, eu não sou importante, não vou mais frequentar a casa. Quer dizer, veja bem, e aí, quando nós saímos daqui, esses pensamentos são reverberados e eles encontram ressonância nos irmãos que querem, de alguma forma, nos afastar desse ambiente. Nos afastar desse ambiente. Então, esses irmãos que nós chamamos de obsessores, que eu costumo dizer que são irmãos ignorantes do saber, eles estão ali à espreita, nos aguardando. Porque, como eu disse no início da minha fala, quando nós somos espíritas aqui dentro desse ambiente, nós somos espíritas cristãos, né? E Kardec vai dizer lá no Sede Perfeitos, que é o objetivo de todos nós, né? Que o verdadeiro espírita e o cristão praticamente são a mesma pessoa. Isso quer dizer que existe o falso espírita. Não é por eu estar aqui que eu vou me intitular cristão. E a gente tem que entender que a ideia de cristão é uma sugestão de Lucas aos irmãos do caminho. Lembra os irmãos do caminho, lá na igreja de Jerusalém? Está lá em Paulo e Estevão, né? Lucas conversando com Paulo, vendo o trabalho que eles realizavam, porque eles pegavam, faziam o bem sem ver a quem, inclusive faziam o bem aos fariseus, aos doutores da lei, que naquela época às vezes ficavam velhos, alquebrantados, e a família passava a rasteira, deixava o velho lá encostado, pegava todo o dinheiro, aqueles irmãos iam parar na igreja de Jerusalém. Eles eram acolhidos pelos homens do caminho, como eram reconhecidos aqueles irmãos, Paulo, Tiago, Pedro, João, Filipe, né? Alguns que eram apóstolos do Cristo. Ali eles eram recebidos, e eles recebiam todo o bem, independentemente quem eram eles. E aí Lucas diz a Paulo, Paulo, caminho, tem vários. Caminho que leva ao bem, caminho que leva ao mal. Como vocês fazem, buscam a exemplificação do ensino de Jesus, do ensino do Cristo, por que vocês não passam a ser chamados de cristãos? Que nasceu a ideia do cristão, porque Jesus não criou o cristianismo. Jesus não criou o cristianismo. O cristianismo é uma criação nossa. Porque hoje a gente vive num mundo onde a nossa maior dificuldade, dentro desse processo de ressentimento, é a gente buscar a reconciliação. A reconciliação. Talvez, hoje é a coisa mais difícil que nós temos que fazer. Imagine reconciliar com uma pessoa que te fez um mal tremendo, tremendo, que jogou seu nome na lama. Aí essa pessoa chega em você, meu irmão, desculpa, mas aquele sentimento está lá dentro, né? Reverberando. Tá, eu vou pensar. Olha só a oportunidade que a gente perdeu para reconciliar, porque isso é que é ser espírita. É lutar contra as más tendências. Não adianta que eu estou falando de fazer. Quando aparecer a oportunidade, a gente virar as costas. Por quê? Qual a diferença nossa, então, de outros irmãos? Né? Então, é essa coisa de fazer, de organizar, de conviver, de lidar e de fazer a paz com aquele irmão que nos fez mal. É complicado. Muito difícil. Mas nós temos outro caminho?
Eu tenho que esperar talvez uma outra oportunidade? Será que a gente precisa disso? E acordar lá no mundo espiritual com aquela placa, eu fui espírita, achando que vai fazer alguma diferença? Não vai. Não vai. Ser espírita é uma coisa, ser cristão é outra coisa. E quando a gente vai desenvolvendo a sabedoria, a nossa relação com o outro se torna de uma forma tão natural que a gente nem percebe. Nem percebe. Ou seja, quando eu consigo fazer com que o Cristo, como disse o Paulo, né, fazer com que ele vá adentrando dentro de mim até que ele passe a viver em mim, a gente vai ter uma longa jornada, porque Paulo já dizia, a gente fala assim, olha, deixe de mim, que aquilo que eu não quero, eu faço, e aquilo que eu deveria fazer, eu não faço. Assim somos nós, o que nós devemos fazer, nós não fazemos. E a gente vai inventando aquela desculpa, fugindo desse enfrentamento do ego, como nos fala Joana de Ângeles, que nós vivemos aqui nesse mundo, e cada vez mais para que eu não enfrente a mim mesmo, eu não enfrente as minhas imperfeições, para que eu não enfrente as minhas dificuldades, para que eu não enfrente aquilo que verdadeiramente eu sou, eu vou criando mecanismos de fuga. E aí, nesse processo de fuga, eu vou cada vez mais aumentando a minha carga, os meus débitos. Então, Jesus já tinha essa preocupação. Reconciliai-vos com o vosso adversário. Para quê? Para que você não aumente ainda mais a sua carga já pesada. Para que você não vá transferindo para vidas após vida, algo que você vai ter que enfrentar um momento, em alguma hora, em algum instante. Aproveite a oportunidade. Ele sabe que não é fácil. Ele sabe. Né? Como a gente fala, se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Talvez nós nem teríamos o conhecimento da doutrina espírita. E para encerrar minha fala, eu mostrando, né, que a gente tem um direcionamento, que o tal a proposta do Cristo não é um convite, o sede perfeito. Jesus falou assim, vem cá, você quer ser perfeito? Vamos tentar ser perfeito? Não. É uma obrigatoriedade. É o nosso ponto final. É quando nós chegamos naquela terceira categoria ali, conforme Kardec coloca, né, na classificação dos espíritos, da escala espírita, é a nossa perfeição, porque um dia nós vamos chegar lá. E eu costumo dizer assim, se você sabe onde você quer chegar, e nós sabemos onde é que nós queremos chegar, cada um vai escolher o jeito e o caminho de caminhar. Ninguém vai caminhar pela gente. Ninguém. O caminho é nosso, e a gente sabe que nessa estrada, nesse caminho, é um caminho cheio de obstáculos. A cada passo que eu der, eu vou encontrar um obstáculo. Porém, eu devo retirar o obstáculo. Ninguém vai tirar o obstáculo por mim. Porém, eu vou encontrar ajuda, eu vou encontrar auxílio, eu vou encontrar amparo. Mas eu é que tenho que fazer o trabalho. Eu é que tenho que fazer. Então, o caminho é esse, não tem outro. E aí eu lembrei de uma música, para encerrar nossas falas. Eu, em respeito a vocês, eu não vou cantar. Sabe por quê? Certa feita, eu estava cantando, e aí terminei, eu fui deitar, né? Eu fui levado pelos irmãos espirituais a um local, e lá eles me mostraram o que acontece no mundo espiritual quando eu canto. Os espíritos, todos eles, ó. Desse dia em diante eu não canto nem mais em banheiro, com medo de não queimar o meu chuveiro. Então, em respeito a vocês, eu não vou cantar. Porém, eu trouxe aqui a música, eu até gostaria de até falar com os jovens aqui, que eu acho tão bacana quem canta. Eu tentei cantar violão, mas quando a primeira nota, o professor falou assim, você não gosta de jogar futebol não? Eu falei, adoro, então vai jogar futebol, que é melhor que você tocar, né? Mas eu acho que vocês conhecem essa música. Essa música é do grupo Acorde. O nome da música é Anjos. Conhece? Gente, eu não conhecia essa música. Eu fiquei conhecendo quando eu estava em João Pessoa, o ano passado, participando de uma casa espírita,
E lá tem um coral, um grupo, né? Um grupo musical. Nossa, eu fiquei tão apaixonado nessa música, porque agora sempre ela me vem à memória. Mas ela fala assim, olha, qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem nenhuma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O Mestre falou, sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno, nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Obrigado a vocês pela paciência e que Jesus nos abençoe.